Fala galerinha do canal Plantar é Viver, tudo bom? Tudo na paz? Tudo tranquilo com vocês? Eu sou Daniel Cordeiro Gomes, você está aqui no canal Plantar é Viver e hoje eu vou trazer 5 dicas aí de como cuidar das suas plantas no período de férias, principalmente nas suas viagens aí. Você não vai chegar em casa e vai ter aquela surpresa indesejável de ver suas plantas morrendo ou definhando. Acompanhe o vídeo, roda a vinheta, vamos lá! Então vamos lá, meus amigos, vamos de informações. Hoje eu vou dar 5 dicas aí de como cuidar da sua planta. Sabe aquela surpresa indesejada de chegar em casa e ver a sua planta morta? Aqui você não vai ter esse problema. Com essas 5 dicas eu tenho certeza que você vai ter várias opções de como cuidar das suas plantas em casa. Essas 5 dicas são muito práticas, você consegue encontrar elas na internet, você consegue encontrar essas informações com quem trabalha com planta, com quem cuida das plantas, e com certeza vocês não vão errar em nenhum tipo de aspecto. Muito simples, muito prático. Vamos lá. A primeira informação que eu quero passar para vocês é sobre o gotejador caseiro, sem custo nenhum, custo zero, baixíssimo. Você vai utilizar uma garrafa PET de no mínimo 500 ml ou 1 litro ou 2 litros. A de 2 litros é a mais recomendada, principalmente para você que vai ficar mais de 5 dias ou uma semana fora de casa. Você vai pegar essa garrafa de PET de 2 litros, você vai fazer um furo na tampa dela, bem suave, um furo bem pequeno, no qual você vai encher ela de água, e da forma que você virar essa garrafa, você vai ver que a quantidade de água que está saindo nela é muito pequeno, muito baixo. Tem que ser uma quantidade muito rala. Não pode ser um furo de alfinete, senão não vai sair água, mesmo tendo pressão da água na quantidade e no volume da garrafa. Você precisa aí de no mínimo um furo feito com um prego aí de meia polegada, 1 polegada, não sei ao certo, mas teria que ser uma quantidade que consiga gotejar a cada 5 segundos uma gota. É mais ou menos isso o cálculo, a conta feita. Você vai usar essa garrafa de 2 litros de cabeça para baixo, próximo à raiz da sua planta, e você vai fazer uma amarração. Você vai pegar um arame, ou você vai utilizar um barbante, que é mais aconselhável para não amarcar o galho da sua planta ou o tronco dela. Vai colocar ela de cabeça para baixo. Uma vez que você amarrou ela, simplesmente você vai deixar ali o gotejador. Provavelmente entre 5 dias a uma semana, que seriam 7 no totais, você vai ter sucesso, sua planta não vai sofrer, independente de qual seja. Isso serve para qualquer espécie de planta que você tiver. Se você tiver espécies de plantas do tipo orquídea, é o terceiro item que eu vou falar da lista, e ele equivale e vale muito a pena, principalmente para quem utiliza o cultivo e tem essa planta, esse tipo de planta e esse espaço dentro de casa. Sobre esse primeiro item, você vai utilizar ele literalmente com uma garrafa. Se você ficar mais dias, você pode colocar até 2 garrafas de 2 litros com esse gotejamento bem suave. A terra não consegue absorver a água numa quantidade muito rápida, e para fazer com que ela evapore, para que a planta sinta a falta de água naquele espaço. Então, se você coloca o gotejador, que a cada 5 segundos ele consegue cair uma gota de água, provavelmente durante esses 5 dias ou essa uma semana que você está fora de casa, você vai chegar e essa sua planta vai estar extremamente úmida. Então é uma dica que vale muito a pena, a custo zero. Garrafas PET a gente encontra na rua, principalmente em lixo, cesto de lixo, o pessoal usa para reciclagem, mas para a gente em casa vale muito a pena. Se você está pensando em viajar, faça esse método aí que você vai ter muito sucesso. O segundo item é o gotejador. Só que ele é um gotejador que você compra ele nas floras, nas floriculturas, nos gardens. Você compra esse gotejador, que já tem um volume maior do que 2 litros, né? Você vai dividir aí, ele tem um preço não muito acessível para o mercado. Eu ainda opto por utilizar a garrafa PET, para mim é mais em conta. Esse gotejador você vai pagar em torno de 5 a 7 reais por unidade. Se você tem 10 plantas aí pagando a 7 reais, você vai pagar 70 reais para ter as suas plantas com qualidade. Sendo que o sistema utilizado por garrafa, pelo o estímulo de aguar suas plantas
pela garrafa é muito mais prático e não tem custo. Então, se você paga R$7 aí para 10 unidades, você teria o custo de R$70. Eu não utilizo esse método. É a mesma coisa, causa o mesmo efeito, não tem mudança nenhuma, a sua planta vai se sentir super bem da mesma forma. Diferentemente do meu gotejador ou do gotejador de garrafa, esse gotejador que você compra em Flora, ele já vem com um sistema de encaixe. Ele já vem com uma anilha no qual você coloca a sua planta, ele dá um clipe e fica pregado ali. Você põe água na parte de cima, tampa ele e ele tem um regulador na parte de baixo, bem suave. Você roda um pininho como se fosse uma suspensão de sistema de mangueira de gás. Você roda ele bem levemente e ali você já define a quantidade de água que você quer que caia na sua planta. Muito simples, muito prático. Para quem tem condição aquisitiva de fazer e não quer utilizar o sistema da garrafa, pode comprar ele e usar infinitamente, que o material dele é feito de polipropileno, PP, né, mais utilizado como PP, e pode tomar chuva, pode tomar sol, que não resseca com facilidade e não estraga. É isso aí. Sobre o terceiro item da nossa lista, eu vou falar sobre o sistema de irrigação automático, também comprado em floras, comprado em garden e comprado em floriculturas aí, ó. O sistema de irrigação é muito prático, né? Ele vem com um termostato sobre temperatura de água, ele vem com um sistema onde ele puxa a própria água do seu sistema de água que entra na sua casa, sobre o registro da sua casa, e ele tem um temporizador no qual você define ali a quantidade de vezes que você quer que ele faça essa irrigação. Lembra no começo do vídeo que eu falei sobre as orquídeas? Então, esse é super válido para quem cultiva orquídea, para quem cultiva e está germinando sementes, para quem trabalha aí com mudas pequenas em viveiros. Então esse sistema de gotejador aí, que seria o sistema eletrônico automático que você compra em Flora, é super válido. Você vai colocar no seu sistema como se fosse uma mangueira de fora a fora. Ele tem um adaptador que você faz o furo nessa mangueira, você passando na parte de cima do seu estabelecimento, seja onde você está germinando suas plantas ou onde tem as suas orquídeas. Você vai colocar esse espaçador nesse furo sobre essa mangueira, vai colocar lá o limite do tempo, se a cada meia hora, se a cada 1 hora, e a água vai ficar ligada. Ele não libera o vazamento de água para essa mangueira a partir do momento. Ele tem um relógio, né, que fica ali fazendo o seu desenvolvimento, o seu movimento, e na hora que ele termina, que ele dá o clique como se fosse uma máquina de lavar, exatamente como se fosse uma máquina de lavar, ele dá o clique e ele libera essa quantidade de água. E tem o termostato também, que é muito utilizado para saber sobre a temperatura da água. Se a água estiver muito quente, ele não libera a água. Ele acaba liberando de um outro sistema que tem embutido, e se a água estiver na temperatura ideal para as orquídeas, para os bromélios, para a germinação de plantas e sementes, ele acaba liberando aí. Por isso que as pessoas que trabalham nessa área aí de cultivo e desenvolvimento de planta, com venda de mudas, eles normalmente nunca têm perda. Porque na maioria das vezes o próprio sistema, a estufa onde eles colocam essas plantas para se desenvolver, é super adaptado, né? E tem muita tecnologia para poder ajudar essas plantas. Falando sobre o quarto item, que é muito interessante, bastante relevante, que é a proteção simultânea do sol. Existem inúmeras formas de você aguar a sua planta e tem muitas formas de você cuidar da sua planta. Se você está pensando em viajar, a primeira coisa que você tem que fazer antes de viajar, minutos antes de viajar, é aguar a sua planta. Independentemente se você está usando um sistema que seja totalmente automático, né, comprado em gardens. Você vai colocar água na sua planta minutos antes de sair ou saindo já de casa. Você pode utilizar a serragem na parte de baixo do vaso. Você vai fazer com que a parte da umidade da água da terra não saia e não evapore. Então a água não vai secar. Provavelmente a terra vai ficar mais dias, mais tempo úmido. Então essa serragem com esse pó de madeira mantém essa umidade na terra. Você pode usar também a argila expandida. Você pode também usar, na construção civil a gente fala a brita, né? Tem a brita 0, existe brita 01, existe brita 00, existe brita número 2. Então, independente da brita que você utilizar e colocar na boca do vaso, tampando por completo, para a umidade não sair, então isso é super válido, a sua planta super agradece. Existe um item também muito simples, muito prático, é você fazer inúmeras bolas de papelão
que seja um papelão mais suave, né, com a textura próxima à folha, ou você utiliza o jornal. Você vai fazer várias bolas com esse jornal e vai colocar ali em volta do seu vaso e vai aguar. Consequentemente, a sua planta vai receber essa água, vai sair no orifício externo do vaso, a quantidade de água. Uma vez que saiu, pode parar, e com esse papelão fino, em textura de folha, ou esse jornal que manteve úmido, para ele secar, para a água evaporar totalmente nele e para chegar a água evaporar no vaso da sua terra, então vai demorar muito tempo. Então é super válida essa dica. É sobre folha. Você pode utilizar uma folha de ofício usada, um rascunho, qualquer outro tipo de folha que você tem em casa. Você vai aguar seu vaso até sair a água por completo na parte externa do orifício do seu vaso, vai jogar um pouco de água aí sobre esse papel na parte de cima, e a umidade vai manter ali por mais dias e mais tempos. Então o risco de você chegar em casa e ver a sua planta definhada, ressecada, é muito menor. Uma dica super importante que eu tenho que deixar claro para vocês é que toda vez que você for aguar a sua planta, ou você está vendo a sua casa, a sua planta com uma folha seca, eu te aconselho a retirar dela. Porque querendo ou não, a planta ainda não, aquela parte da planta não está morta, e ali recebe nutrição. Então ela vai absorver ou a água, ou a nutrição que você colocou no solo, ou o substrato que você está utilizando. Então eu te aconselho a limpar suas plantas todas antes de viajar, tirar todas as folhas secas e fazer esse processo aí de aguar, ou utilizando o sistema de irrigação, ou sistema de gotejadores industriais, ou gotejador que seria com vaso, com a garrafa PET. Você pode utilizar, além do jornal, além da brita, além da argila expandida, pó de granito. Na maioria das vezes a gente vai essas empresas que fazem corte, que seriam as marmorarias, corte de granito ou mármore, e existem inúmeros tamanhos pequenos lá que para eles são lixos, e então eles acabam descartando aquilo lá, que vale muito a pena. A gente pode comprar ou solicitar que eles possam nos dar e utilizar ele em volta do vaso ali, que é super válido. E vale para decoração também. Sobre o granito, dependendo da granulometria que você vai utilizar, o tamanho que você vai conseguir, vale a pena você colocar ali em cada vaso e mantenha aí uma aparência um aspecto mais bonito e relevante sobre as suas plantas. O quinto, último item é um dos mais importantes, dos mais interessantes, um dos métodos poucos usados. É o mais simples e mais eficaz entre todos. Você vai fazer um corte no solo ou no seu vaso de planta, próximo ali ao tronco, ao caule, bem próximo à raiz. Vai fazer vários furos em uma garrafa PET, em vez de ser na tampa, você vai furar do lado e vai colocar essa garrafa, principalmente até o final dessa garrafa. E são furos extremamente pequenos. Você vai colocar essa garrafa, vai fechar com a terra até o bico da garrafa, vai encher essa garrafa de água, e assim sucessivamente as raízes das suas plantas vão absorver a umidade da água, e consequentemente a sua planta em todo esse período vai estar extremamente úmido. Principalmente você usar de 1 a 2 garrafas nesse solo. Se sua planta está plantada no chão e não no vaso, é mais válido e mais indicado do que qualquer outro método que eu falei aqui. Se utiliza a garrafa sobre o solo, principalmente das plantas plantadas no chão. Aí você vai ter nota 1000 nesse requisito. Você não vai ter problema nenhum em chegar em casa e ver a sua planta aí com qualquer outra dificuldade aí por conta da umidade. Lembrando que na maioria das vezes a gente está viajando e está num período de muito sol. Você chega em casa, sua planta está bem ressecada, então vale a pena ter no mínimo esses cuidados aí. Esse quinto último item aí é o item que eu mais utilizo, é o item que eu tenho certeza e assino embaixo, e eu tenho certeza que vai valer para vocês. É isso aí, canal Plantar é Viver, sempre postando novidade para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas 5 dicas aí que eu tô dando são de perguntas através do meu e-mail, da Gmail que eu recebo. Então eu conto que essas informações sejam válidas para quem está me fazendo essas perguntas e para quem ainda não teve a ocasião de ter que viajar e ter que utilizar esse sistema. É isso aí, um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.